Olá, pessoal! Temos aqui uma aula muito útil para quem trabalha com Excel e principalmente com bases de dados, variáveis, que é trabalhar com células e intervalos nomeados. Isso mesmo, eu vou dar nomes para as minhas células e os meus intervalos para facilitar a utilização em fórmulas, em cálculos que nós venhamos fazer aqui dentro da planilha. Tudo bem? Então vamos mostrar isso nesse vídeo, nesta aula. Mas antes da gente iniciar, pedir a gentileza, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva no canal, deixem aí sugestões, comentários, feedbacks, dúvidas, curtam o nosso vídeo, compartilhem com os amigos, porque isso é muito importante para nós, para que possamos continuar criando conteúdos, e trazendo, novidades aí para vocês e trazendo aulas como essa que possam ser úteis aí, e ajudem no dia a dia de vocês aí quando trabalharem aí com Excel. Então, conto com a colaboração de vocês, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo e compartilhando com os amigos. E vamos aqui à nossa aula. Então, observe que eu tenho aqui, nessa primeira planilha, uma tabela com produtos, com os valores dos produtos em dólar, e aí eu preciso fazer alguns cálculos, como por exemplo, calcular o valor em reais, fazer a conversão do produto em dólar para reais, depois calcular o desconto que eu vou dar sobre cada produto e o valor final. Para isso, nós temos aqui em cima a cotação do dólar, que está a 4,91, foi a consulta feita aí no momento que eu estava gravando esse vídeo. O desconto, que eu vou dar um desconto de 5%, e eu preciso fazer aqui então a minha conversão. Na prática, nós faríamos igual o meu valor do produto vezes a minha cotação, que é o E3, só que aí o E3, como ele é um valor fixo, ele é um valor igual para todos, eu preciso travar essa célula. Então eu posso usar o F4 para travar a célula, que ele vai colocar ali os cifrões, indicando que aquela célula é fixa, que ela não pode mudar quando ela for copiada. Pressiono Enter, já tenho aqui o meu primeiro valor. Posso arrastar para os demais e ele já calculou. Veio aqui na parte de estilo, de número de contabilização, e troco o símbolo para moeda. Observe que eu já fiz o meu cálculo. Até aqui, para quem já utiliza Excel, já tem uma experiência e uma boa vivência dentro do software, isso aqui é tranquilo, quando eu preciso usar um valor absoluto, um valor fixo em todos os cálculos. O que eu quero mostrar nessa aula é que se eu precisar utilizar, vou apagar aqui as formas, utilizar esse valor da cotação, não só nessa coluna, mas em várias colunas, ou em outras planilhas aqui do meu arquivo, eu não preciso ficar clicando e travando a célula. Eu posso fazer de um jeito mais prático. Eu vou clicar aqui na minha célula da cotação, onde tem um valor, que no caso é o E3, e vou nomear. Vou clicar aqui na minha caixa de nome e vou colocar o nome. Nesse caso eu posso chamar de dólar. A forma, se você vai escrever maiúscula, minúscula, não interfere. A gente pede somente para evitar nomes que sejam nomes de funções do Excel, não colocar acentuações, se possível, e nem colocar espaço, porque ele não vai aceitar espaço ali dentro do nome. E colocar, por exemplo, um underline. Então digita o nome que você quer, digitei dólar e pressiono Enter. Pronto. Posso aproveitar já, clicar aqui na minha célula E5 e colocar um nome para ela. Posso colocar como desconto e pressionar Enter. Aí eu sei que desconto é essa célula. Toda vez que eu clico agora na célula, ao invés dele mostrar aqui o nome da célula, o endereço da célula, a referência, ele mostra o nome. E se eu clicar aqui na seta da caixa de nome, ele também vai trazer aqui para gente a opção, lá, desconto e dólar. E se eu clicar, ele me leva até aquele local. Lembrando, a caixa de nome, ela serve para a gente dar nomes às células ou intervalos. E também para visualizar, mas eu não faço a correção. Se eu escrevi o nome aqui errado e eu quero corrigir ou eu quero apagar, eu tenho que vir aqui na minha guia Fórmulas, no grupo de nomes definidos, eu clico aqui no gerenciador de nomes e aí ele vai abrir a janela com os nomes criados. Por exemplo, observe que o meu, eu tenho dois nomes aqui, empresas e faturamentos, que está com erro de referência, nem existe mais nesse arquivo,
né? De repente já foi apagado a planilha ou o intervalo e ele perdeu a referência. Então eu posso clicar nesses dois, que eu estou vendo que está com erro, e eu posso excluir esses nomes, ó. Então eu excluo e pronto, fiquei somente com os dois que eu criei. Caso eu quisesse corrigir, só pedir para editar ou trocar a referência da célula. Tudo bem? Vou fechar e agora eu faço a minha fórmula. Eu vou vir aqui e vou colocar igual o meu valor do dólar vezes a minha célula. Observe que quando a gente clica, ele não traz mais a célula, e sim o nome que foi dado àquela célula. Então eu posso pressionar um Enter e olha só, ele já fez o cálculo aqui para nós. Eu posso clicar, copiar para os demais e automaticamente ele vai colocar os nomes em todas as células, né, para quais eu copiei, porque o nome é uma maneira também de eu deixar fixa a minha referência. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa aqui com desconto. Então eu posso fazer igual o meu valor total, que eu acabei de calcular, vezes. E aí se eu não quiser clicar lá em cima, eu também tenho a opção de digitar. E aí eu coloco aqui, desconto, ó. Aí ele até sugere aqui, ó, com esse íconezinho azul, dizendo que é um intervalo ou uma célula nomeada. Coloco, digito a palavra desconto, Enter. Posso vir aqui e copiar para os demais. Vou lá na página inicial e modifico aqui o tipo do número, o formato do número para reais. Pronto, ó, eu já tenho aqui o meu desconto. Posso fazer o meu cálculo final. Então eu pego o valor menos o desconto. Pressiono Enter e pronto. Ele já tem aqui o total que eu posso copiar para as demais células. Então aqui nós utilizamos, né, esse recurso de célula nomeada. Vou mostrar uma outra maneira, não muito usual, mas caso vocês precisem nomear várias linhas e colunas, a gente pode utilizar também. Eu posso estar dando nomes para intervalos. Por exemplo, eu posso selecionar todos os valores aqui de janeiro, vir aqui na minha caixa de nome e colocar janeiro. Depois eu posso selecionar fevereiro e dar o nome de fevereiro. Isso individualmente, para cada coluna, do mesmo jeito que eu poderia dar os nomes para cada linha. Na prática, se eu tiver que nomear todas as linhas e todas as colunas de uma tabela, eu posso também selecionar tudo, venho na guia fórmulas e nós temos uma opção chamada criar a partir da seleção, aqui em nomes definidos. Eu clico e ele vai perguntar o que eu quero usar como base para criar os nomes. Só que um alerta. Aqui, cuidado para não pegarem bases muito grandes, por exemplo, que tenham muitas colunas ou muitas linhas e criar esse nome de forma automática. Porque se você tiver, por exemplo, uma tabela com 10.000 linhas e você disser que vai usar a coluna da esquerda como base para dar nome para todas as linhas, vão ser 10.000 nomes. O seu arquivo ele vai ficar muito pesado, né? Ele pode ficar pesado e lento, porque o Excel vai precisar armazenar esses 10.000 nomes. Então, às vezes, não é muito usual. Para tabelas menores, ou então, se eu quiser dar nome só para as colunas da tabela, eu posso usar essa opção de linha superior, né? Aqui, também vale um aviso, que as colunas, o ideal é que elas não tenham nomes repetidos, né? O campo aqui em cima de cada coluna da minha tabela não tenha nomes repetidos, sejam nomes individuais ali. Por exemplo, eu não ter duas colunas de total. Posso ter total 1 e total 2, mas não total e total, porque na hora de nomear ele vai deixar apenas a última coluna nomeada. No caso do nosso exemplo, eu vou usar como base a linha superior, porque eu quero que a primeira linha da tabela sirva de referência para ele dar nome para as colunas. E a coluna da esquerda, ele vai usar a primeira coluna da tabela. Cada palavra que eu tiver na célula, ele vai usar para dar nome para as linhas. Então ele vai dar nome aqui para telefone, energia, água, escola e transporte. Deixei marcado, dou um OK e pronto. Como é que eu sei que ele criou esses nomes? Eu venho aqui na minha caixa de nomes, dou um clique e aí todos os nomes criados aparecem aqui, ó. Então vejam que eu tenho água. Quando eu clico em água, olha lá, ele seleciona a linha da água. Se eu selecionar, por exemplo, fevereiro, olha lá, ele seleciona a coluna de fevereiro. E assim sucessivamente.
Agora, como é que eu utilizo isso? Eu preciso somar os gastos com telefone. Então eu posso vir aqui e colocar igual soma, abro parênteses, e dentro do parênteses eu posso já colocar telefone, ó. Porque eu já tenho o nome e ao escrever ele já sabe qual linha ele tem que somar. Pressiono Enter, olha lá, e pronto, eu já tenho o meu total. Ah, a média de gastos de janeiro. Então eu coloco lá, igual média, janeiro, olha lá, janeiro, fecho parênteses e Enter. Pronto, olha lá, ele já calculou a média. Ah, eu preciso da soma do primeiro bimestre. Quem é o primeiro bimestre? Janeiro e fevereiro. Então eu posso vir aqui e fazer igual soma de janeiro, dois pontos, que é o até, né, o operador ali, né, de intervalos, que é o até. Então, de janeiro até fevereiro. Né? Posso colocar aqui fevereiro. Ah, a digitação, se é maiúscula ou minúscula, não interfere para ele com relação ao nome, tudo bem? Pressiono Enter e pronto, olha lá, ele somou os meus valores de janeiro até fevereiro. O total de gastos. O total de gastos eu teria que somar tudo. Aí eu posso somar de janeiro até março ou eu posso somar as contas. Porque como essa palavra ela estava aqui no canto, o Excel na hora de nomear, ele usa a linha de cima para dar nome para as colunas. E a coluna da esquerda para dar nome para as linhas. Como a palavra contas ela estava bem aqui no canto, ele não tinha como usar nem para a coluna, nem para a linha, então ele usou para o intervalo todo. Tanto que se eu vier na caixa de nomes e clicar na opção contas, ó, ele já seleciona todos os valores. Então a minha tabela toda se chama contas. Então eu posso vir aqui e fazer igual, soma, abro parênteses, e aí vamos supor, ah, mas eu não sei qual é o nome que foi dado, eu esqueci o nome. Como é que eu faço para usar esse nome na hora que eu estiver fazendo a fórmula, de lembrar? Vocês têm uma tecla de atalho que é o F3. Eu estou aqui, ó, escrevendo aqui a fórmula, mas eu não lembro qual é o nome que eu tenho que usar na fórmula. Pressiona a tecla F3 do seu teclado e aí ele vai abrir a janela com todos os nomes criados. Neste caso eu vou clicar aqui na palavra contas, vou dar um OK e ele vai inserir aquele nome ali na nossa fórmula. Aí eu fecho o parênteses, Enter e pronto. Eu já tenho aqui o meu total ali do trimestre, né? O total de todas as minhas contas pagas. Então observem que dessa maneira a gente consegue nomear não só células, como colunas, linhas ou uma tabela toda, ok? E pegando esse gancho de nomear tabelas, vamos aqui na planilha 3. Essa planilha vai ficar disponível aí na descrição do vídeo para vocês fazerem download, para vocês poderem pegar, testar, né? E praticar. Né? Então eu vou deixar aí disponível, porque dessa forma vocês conseguem aí testar esses recursos. Observe que eu tenho aqui uma tabela de produtos, uma lista de produtos, e aqui do lado uma tabelinha de pesquisa. Eu quero colocar aqui o código do meu produto, por exemplo, produto 2, e ao pressionar Enter eu quero que ele traga aqui as informações. Para isso nós vamos utilizar uma função de pesquisa chamada PROC-V. Aqui no nosso canal nós temos várias aulas ensinando PROC-V, PROC-H, PROC-X. Então nós temos várias aulas, se vocês pesquisarem lá nas nossas playlists, lá nos nossos vídeos, né, do canal, vocês vão ver que nós temos aulas ensinando a usar PROC-V. Aqui eu quero só utilizar o PROC-V com esse conceito de nomear intervalos que nós estamos aprendendo. Então eu tenho aqui que fazer uma função que vai pegar esse código, né, e procurar nessa tabela. Imagina uma tabela grande ou que estivesse em outra planilha. Né? Então eu tenho uma tabela grande ou está em outra planilha, eu não preciso ficar indo lá selecionar esses dados. Né? De que maneira eu facilito o meu cálculo? Eu seleciono toda a minha tabela, a base toda, e dou um nome para ela. Então eu clico aqui na caixa de nomes, né? E aí eu vou nomear. Então eu posso chamar de produtos e Enter. Olha lá. Então toda essa minha base se chama produtos. Uma vez que eu dei o nome, ficará mais fácil na hora de eu fazer meu cálculo. Porque aí eu venho aqui e faço igual. Como eu estou vendo que os meus códigos eles estão cadastrados todos na vertical, eu vou utilizar aqui o PROC
V, porque eu quero fazer a procura vertical. Valor procurado é o código que eu digitei. Eu quero digitar esse código, ponto e vírgula. E procurar ele onde? Matriz, tabela. Em que tabela que ele tem que procurar? Em que matriz? Se eu não tivesse dado nome, eu teria que vir aqui e selecionar tudo. Só que como eu dei nome, basta eu escrever aqui a palavra produtos, ponto e vírgula, número e índice da coluna, a informação que eu quero, que é o nome do produto, que está em qual coluna da tabela. Olha lá, 1, 2, né? Então está na segunda coluna. Eu vou colocar 2, ponto e vírgula, e procurar intervalo. Eu quero que ele faça a procura exata do código que eu digitei. Então eu vou pôr aqui a palavra falso. Fecho parênteses e Enter. Pronto, olha lá. Ele já trouxe que o meu produto de código 2 é o macarrão. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, o 10, olha lá, o 10 é o extrato de tomate. E aí eu posso fazer a mesma coisa para a categoria, igual PROC-V, valor procurado é o meu código, ponto e vírgula, a matriz tabela, eu posso escrever o nome que eu dei para a tabela. Se eu não lembrar, eu posso usar aquela tecla de atalho que eu comentei anteriormente, pressiono F3, ele vai trazer aqui, ó, todos os nomes criados. Ah, é a tabela de produtos, dou um OK, ponto e vírgula, ele quer a categoria, que está na coluna 3, ó, 1, 2, 3, terceira coluna da tabela de produtos e não da planilha. Então, 3, ponto e vírgula, falso. Fechei e Enter. Olha lá. Preço, faça a mesma coisa, igual PROC-V, valor procurado, sempre o código, porque é a primeira coluna da nossa tabela, ponto e vírgula, a matriz, então, produtos, ponto e vírgula, coluna 4, 1, 2, 3, 4, ponto e vírgula, falso, fecho parênteses e Enter. Pronto. Agora, toda vez que eu troco, ele vai lá na tabela correspondente e traz o dado para nós. Ok? Então, ele está trazendo aqui o nosso valor. Agora, se eu precisar trocar o nome, eu coloquei como produtos, quero trocar o nome, eu quero colocar como tabela produtos, T produtos, eu quero mudar o nome. Eu venho aqui na guia, na guia fórmulas, gerenciador de nomes. É aqui que a gente exclui ou altera. Clico no gerenciador de nomes, vou no nome que eu quero corrigir, no caso produtos, e peço para editar. Aqui em cima eu coloco o nome que eu quero. Eu posso pôr assim, T underline produtos, para saber que é a tabela de produtos. Dou um OK, peço para fechar e pronto. Se eu vier aqui nas fórmulas onde eu usei o produto, observe que ele já atualizou. Então, quando eu altero lá um nome, né, através do gerenciador de nomes, automaticamente ele vai corrigir aí para gente dentro da fórmula, né, onde tenha sido utilizado aquele nome, ok? Outra dica, se vocês quiserem abrir a caixa do gerenciador de nomes de forma mais rápida, é só segurar o Ctrl e pressionar o F3, que aí ele já vai abrir a caixa do gerenciador de nomes. Então, Ctrl F3 abre o gerenciador de nomes para vocês poderem editar, excluir ou criar um novo nome por aqui, se não for pela caixa de nomes. Tudo bem? Pessoal, então, essa foi a nossa dica de como trabalhar com intervalos nomeados, que facilita muito a vida de vocês, otimiza o tempo, evita erros quando a gente dá nomes, né, para os intervalos, porque assim a gente não erra na hora da seleção, na hora de informar a referência de célula. Espero que seja útil. Deixem aí o feedback de vocês no comentário, digam o que acharam dessa aula, deixem as dúvidas, sugestões para novos vídeos, né, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, né, e nos ajudem aí a continuar criando mais conteúdos relevantes aí para vocês. Muito obrigado, valeu e até a próxima!